Muito bom dia a todos vocês. Deus abençoe a vida de cada um. Que o Senhor continue a nos sustentar, a nos amparar em todo o tempo. E, mais uma vez, nós temos a oportunidade de dar continuidade aos nossos estudos de domingo da nossa escola bíblica dominical, ainda que online. E nós temos estudado, pego o livro de Larry McCall, Andando nos Passos de Jesus, como livro base para a nossa meditação aos domingos pela manhã. E hoje nós veremos mais um assunto, mais um tema, vivendo as fragilidades da vida como Jesus. Vivendo as fragilidades da vida como Jesus. Antes de mais nada, vamos orar. Senhor, obrigado. Obrigado porque sabemos que o Senhor nos compreende, compreende o que passamos, o que sentimos, porque o Senhor um dia se encarnou, se fez como nós e habitou entre nós, Senhor. O Senhor passou por todas as adversidades, tentações, mas é claro que foi perfeito homem, perfeito Adão, um segundo Adão, um Adão melhor, que agradou a Deus o Pai, que viveu a vida perfeita que nós não poderíamos viver. Bendito seja o Senhor. Continua a sustentar a tua igreja, continua a alimentar, apacentar as tuas ovelhas. Em nome do Senhor é que nós oramos, agradecemos, assim nós confiamos que o Senhor tem feito dia após dia. Amém. Tinha sido um dia bastante exaustivo, havia pregado muitas vezes durante aquele dia e tinha lidado com a pressão da multidão. E subiram ali, então, num barco, estavam passando, atravessando ali o lago da Galileia, e ali, após subir, o Senhor pegou, deitou ali na popa do barco, improvisou provavelmente uma almofada e logo caiu no sono. O nosso Senhor, que se fez carne, que era verdadeiramente homem e não deixou de ser verdadeiramente Deus, 100% homem, 100% Deus, ele também ficava cansado. Ele sentia as fadigas e ali, cansado depois daquele dia, ele pega e adormece. E as águas estavam ali caindo, começou-se uma chuva forte, as águas começaram a ficar mais arredias e os ventos mais fortes, mais vorazes, ali as ondas. A situação se tornou desesperadora. Logo os discípulos, tensos, já ali angustiados, estavam vendo o barco sendo sacudido de um lado para o outro, não aguentaram, foram até Cristo. E acordando, Jesus despertou de seu sono, provavelmente se apoiou ali, levantou e falou para o vento e para as águas, para se quietarem, para se acalmarem. Acalma-te, emudece-te. E assim se fez. Os escritores dos evangelhos não nos dizem se Jesus voltou a dormir, mas nós não ficaríamos assustados ou surpresos se ele tivesse feito isso, voltado tranquilamente e continuado a dormir. Porém, eles nos dizem o que aconteceu com os discípulos depois de presenciarem essa demonstração de autoridade. Em Mateus 8, 27, nos diz: E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? O interessante do Evangelho de Mateus é que o Evangelho de Mateus é escrito para judeus. E Mateus constantemente ele está fazendo a ligação da pessoa de Jesus com o Antigo Testamento e levando seus leitores, então, a chegarem a essa conclusão de que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, aquele que fora prometido já desde o início. Então ele leva eles a concluírem isso. Ele não fala, ele é o Filho de Deus, ele é o Verbo encarnado, como faz João, mas ele sempre
traz o leitor a fazer isso. E nesse texto nós vemos isso. Quem é este? Quem é este que os ventos, que o mar, que tudo se sujeita a ele? De fato, que homem é este? Em que categoria alguém poderia colocar Jesus? Que homem pode, num momento, cair em profundo sono e no instante seguinte ordenar às ondas que se calem, aos ventos que parem, que cessem? Que homem é este? Para encontrar a resposta, nós precisamos voltar ao início. Não ao início do Evangelho de Mateus, ou mesmo ao início ali da Bíblia, mas ao início. A passagem de João, capítulo 1, verso 3, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Como eu disse, João ele pega e fala realmente quem é a pessoa do Senhor Jesus. E até falando realmente contra aqueles que alegavam que Jesus era uma mera aparência, que ele não se encarnou. João vem combater essa ideia. Fala, não, ele se fez carne. E até não falar, ele se tornou humano, ele se fez homem. Não, ele se fez carne, carne verdadeira. Ele habitou entre nós de forma real. E assim, João capítulo 1, versículo 1 a 3 nos permite olhar para trás antes do dia que Deus criou o universo. Então, o escritor do Evangelho nos surpreende com esse texto. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João 1, versículo 14. Que coisa magnífica, que coisa maravilhosa. Nós não tínhamos condição nenhuma de sermos salvos. Nós éramos injustos e condenados à eternidade longe de Deus, distantes do Senhor e sofrendo a ira, a cólera por conta dos nossos pecados. Porque havia sido tratado ali havia sido concedido um pacto, uma aliança, onde Adão, se permanecesse fiel, poderia receber a vida eterna, mas ele não permaneceu. E caso não fizesse isso, ele tinha, antes de pecar, capacidade para fazer isso, eles morreriam, ambos, Adão e Eva. Mas o Senhor foi gracioso. E a morte, a condenação, o Senhor suscitou, levantou, e então prometeu alguém que viria, alguém que remiria, que restauraria, que salvaria aos pecadores. Ele que tomou sobre si os nossos pecados e nos concedeu a sua graça, a sua justiça. Ele sofreu tudo que deveríamos sofrer e nos concedeu tudo aquilo que de forma alguma nós deveríamos receber. O amor, o perdão, a comunhão com Deus, a paz. Ele nos concedeu a paz. Ele, o único Filho de Deus. E assim como Deus o Pai, Deus o Espírito Santo, com o mesmo poder, honra, glória, majestade, Jesus Cristo é um na Trindade, com a Trindade. Não inferior, não superior, mas também ali merecedor de toda honra, toda glória. E nós vemos então seus discípulos ali, boquiabertos. Quem é este homem? Eles não foram capazes de encaixar Jesus em nenhuma categoria, porque ele era único em sua natureza. Jesus não era mais um homem qualquer. Jesus era aquele que fora prometido, aquele que Deus providenciou, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não alguém inferior. Jesus é Deus em carne. Jesus é o Deus encarnado. O que Jesus sempre foi? A Bíblia ensina que Jesus sempre existiu na eternidade passada. Jesus não teve princípio de dias. Ele é Deus. E sempre foi Deus. Mas, é claro que
quando entrou na humanidade, ele teve um momento ali da sua encarnação, mas ele sempre existiu. Ele não começou a existir ali quando nasceu de Maria por obra do Espírito Santo. Não. Ele sempre existiu, desde a eternidade. Antes que houvesse qualquer coisa, o Senhor era. No princípio era o Verbo. Você já se perguntou como era a vida de Jesus antes de vir à Terra? Jesus deixou os seus discípulos a espiarem enquanto ele conversava com o Pai. Em João 17, verso 5, João 17, verso 5, e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Jesus sempre existiu na eternidade com Deus. João capítulo 1, verso 1. Podemos então apenas tentar imaginar o eterno, perfeito relacionamento com Deus o Pai, Deus o Espírito Santo, ali o unigênito de Deus, e a gente pensando em Jesus com essa comunhão perfeita, esse amor perfeito, essa honra sendo concedida ali na Trindade, uma ou outra pessoa. E Jesus, por que ele viria em nosso favor? Por que o Deus Todo-Poderoso, o Deus o Filho, se encarnaria? Porque me amastes antes da fundação do mundo. João 17, 24 diz: porque me amaste. O Senhor nos amou antes da fundação do mundo. Sem pecado, sem inimizade, sem rejeição, nem mesmo de rejeição, apenas perfeito e eterno amor. Havia a comunhão ali da Trindade. Jesus sempre existiu na eternidade passada como Deus. Como Deus eterno, Jesus era o dono do universo. E ainda que sendo o dono do universo, o dono de todas as coisas, ele ainda assim nasce lá em Belém, e aquele que era o dono do universo, ele se comporta de uma forma que ninguém imaginava. Salmo 50, verso 10 a 12. Pois são meus todos os animais do bosque, as alimárias, aos milhares sobre as montanhas, conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que pululam no campo. Tudo, tudo que existe é do Senhor. E João nos abre os olhos para uma surpreendente verdade sobre Jesus, que antes de nascer em Belém, ele era esse Deus Todo-Poderoso, que tudo já era dele. Por quê? Por quê? Se humilhar? Por que deixar dessa glória? Por que sofrer? Por que ser tentado? Por quê? Ele escreve que o profeta no Antigo Testamento, Isaías, viu a glória dele e falou a seu respeito. Em João 12, 41. João 12, 41. Isso disse Isaías, porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Isso disse ali da Isaías, porque viu a glória dele e falou a seu respeito. O que realmente Isaías viu e de que falou a respeito? Isaías viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo, serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, cada um cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Que coisa maravilhosa, impressionante como Isaías teve essa noção ali da glória, da majestade do Senhor. Antes de Jesus nascer ali em Belém, ele foi o Criador de todas as coisas.
como segunda pessoa da Trindade, ele chamou à existência todo esse universo por meio de suas poderosas palavras, como em Colossenses 1,16 nos diz. Vamos lá, Colossenses 1,16. Colossenses 1, verso 16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Todas as coisas foram criadas pelo Senhor, para a glória dele, para a honra dele. É uma incrível realização. A gente pensar em Jesus sempre existiu, ele sempre esteve com Deus o Pai, Deus o Espírito Santo, ele sempre foi Deus, foi o Criador do universo. E que experiência distoante, extrema, quando nós lemos, por exemplo, João 1, versículo 1 a 3. Então, imediatamente, nós vamos para o verso 14. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele perfeito, cheio de glória, Criador de todas as coisas, santo, 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 sendo honrado desde a eternidade, e de repente se humilha, se sujeita a tantas coisas difíceis, por amor a Deus o Pai, por amor às nossas vidas. O que o Eterno se fez? Nós precisamos perceber então ali o contraste nas passagens. O primeiro contraste é que o Eterno Deus se fez carne. O Espírito Santo poderia ter levado João a, como eu disse, a usar a palavra menos evidente. Ele poderia ter dito: o Verbo se tornou humano, mas ele não fez assim. Ele disse, o Espírito Santo escolheu, através de João, falar: o Verbo se fez carne. Jesus foi Deus em forma, se fez ali humano, se fez um de nós, se fez verdadeira carne. O Deus eterno assumiu um corpo humano, restrito ao tempo e espaço. Aquele que estava em todos os lugares, agora estava ali em Belém. Aquele que recebia honras constantemente, agora estava se humilhando. O ancião de dias, o eterno, agora tinha um corpo que se cansava, sentia fome, sede. O Deus que encarnou ali sentia dor e a tentação, sofria tentação. Ele derramou sangue verdadeiro e morreu uma morte verdadeira na cruz. Um segundo contraste é que aquele que vivia em toda a eternidade passada com Deus veio e habitou entre nós. Não é assustador a gente perceber que o eterno Deus fez sua entrada nesse mundo não num castelo, mas num estábulo mal cheiroso, numa estrebaria? Aquele que havia gozado o perfeito amor com o Pai veio para o que era seu, e os seus não receberam. João 1, versículo 11. O Senhor veio em nosso favor, mas a humanidade o desprezou, o rejeitou, o crucificaram. Por que Jesus nasceu no estábulo? O nascimento de Jesus foi ali provavelmente um prelúdio, um prenúncio da vida que ele viveria nesse mundo. Ele experimentaria uma vida não de realeza, de glórias e honras humanas, mas de rejeição por parte das próprias pessoas às quais ele daria ali a sua vida. O terceiro contraste é que Jesus viveu por toda a eternidade passada com Deus, como Deus, aliás. Agora ele vivia a vida comum de um carpinteiro judeu. Aquele que vestiu as vestes reais do céu, despiu-se delas e foi envolvido numas roupinhas de bebê, nos panos. Aquele que havia sentado no trono do universo, agora estava deitado num coxo de animal.
Aquele que conhecia o incenso do céu, em que ali era louvado, engrandecido, agora estava sentindo ali em suas narinas o cheiro do estrume, da urina. Ele que conhecia o louvor dos seres angelicais, que os anjos ali clamavam a ele, Santo, 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 agora ouviam sons de ovelhas, de burros, camelos, de animais ali da época. Um quarto contraste que nos choca, se nós começarmos a meditarmos a esse respeito, aquele que havia sido o criador do universo agora era um bebezinho, dependente. Aquele que chamou o universo à existência, aquele que criou todas as coisas, agora não mais demonstra essa autoridade naquele momento, mas ouve-se apenas o balbuciar ali, os sons de um bebê recém-nascido. Aquele que havia sustentado o universo pelo seu divino poder era agora dependente de uma jovem judia para amamentá-lo e trocar suas fraldas. Henry Garup comentou em seu livro 100 Retratos de Cristo. O Cristo que caminhou pelas ruas empoeiradas da Galileia era o Deus que havia passado pelas trilhas das galáxias. O Cristo que acendeu fogo à beira do lago para preparar o café da manhã para seus discípulos cansados e famintos, havia acendido bilhares de estrelas, sóis, pendurando-as pelos céus da meia-noite. Ele que pediu de beber ao excluído, havia enchido de água cada rio, lago e oceano. Cristo se fez a própria revelação de Deus. Em Jesus, Deus adentrou a humanidade. A eternidade invadiu o tempo. Quem é este homem? Este homem, Jesus de Nazaré, é o Deus em carne. Deus veio e viveu em nosso mundo como um ser humano, um verdadeiro homem, mas não deixou de ser verdadeiro Deus. Mas viveu então perfeita vida em nosso lugar. O que a encarnação de Jesus significa para nós? O que nós podemos tirar para as nossas vidas? O impacto final da encarnação de Jesus é que nós podemos ter salvação eterna. 1 Timóteo 1,15. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, disse Paulo. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais sou eu o principal. Se Jesus não tivesse vindo ao mundo, não haveria salvação, não haveria esperança para nós. Porém, há ainda outra maneira pela qual a encarnação de Jesus vem mexer com a nossa estrutura, nos impactar nossas vidas como seus seguidores. João 17, verso 18, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E capítulo 20, verso 21, disse-lhes, pois Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Como seguidores então do Salvador, que veio em nosso favor, nós precisamos viver uma vida então em meio ali em meio à comunidade, em meio ao povo, e aquele que desde o começo Jesus ensinou seus discípulos a serem sal e luz, como nós vemos em Mateus 5:14 a 16, ele nos fala para então anunciarmos, para sermos aquilo que ele tinha como intenção, que nós fôssemos então luzes, sal, que fizéssemos diferença nesse mundo. Nós somos seus ministros, nós somos seus agentes, somos aqueles que anunciam as boas novas da salvação, no Cristo que veio, no Eterno que se fez carne, no Todo-Poderoso que cumpriu toda a palavra e sofreu e passou como qualquer um de nós, mas foi perfeito, perfeito
e assim nos foi concedida então justiça. Fomos justificados, fomos agraciados em Cristo Jesus. O apóstolo Pedro estava na encosta da Galiléia aquele dia e ouviu o Salvador explicar o tipo de ministério que seus seguidores teriam. Ele escreveu mais tarde: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós, outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Aqueles que dizem ser seguidores do Senhor Jesus, que veio a esse mundo e se fez carne em nosso favor, nós devemos transmitir, anunciar, devemos agitar esse mundo, nós devemos fazer diferença nesse mundo, trabalhando de casa em casa, esquina a esquina, bairro a bairro, cidade a cidade, estado, país. Nós devemos impactar. Nossas vidas devem estar ao serviço dele, porque a nossa vida é para a glória dele. Nós somos feitos para isso. Alguns de nossos ministérios pessoais podem incluir atos de misericórdia, de cuidado ali com o próximo, ali buscando suprir as necessidades do nosso próximo. Podemos refletir nosso Salvador enquanto nós estamos nas nossas atividades, no dia a dia, no nosso trabalho, no nosso lar. Mas devemos fazê-lo. Devemos não agir com preguiça, com timidez, mas cumprir o propósito para o qual nós fomos separados, remidos, separados. Então nós somos nação santa. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Uma raça, nós não somos judeus, mas nós somos o povo de Deus em Cristo Jesus. E uma vez que Ele nos concedeu salvação por meio de seu Filho, também nos fez seu povo, fez seus escolhidos, fez com que fôssemos então aqueles que têm intimidade de vida com Ele, mas que devemos levar também essa vida, anunciar então que Deus está acessível a todos aqueles que creem em Cristo Jesus como Salvador, como Senhor, como Rei absoluto. Nós devemos anunciar aquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Nós temos feito isso. Nós temos vivido de forma a dar o devido valor pelo que Cristo fez. É claro que nós nunca vamos pagar, nós nunca vamos merecer. Tudo que Cristo fez é infinito. Nós não podemos pagar, mas nós devemos demonstrar e viver uma vida de gratidão, de serviço, de obediência, de amor. Nós devemos então brilhar, nós devemos agir e sermos instrumentos então dessa graça do Senhor, agentes de Cristo nesse mundo, anunciando e proclamando a vida que Ele concede. Assim como nós vemos, Ele é o pão do céu, a água viva. Ele vem trazer saúde, paz, vida. Ele vem transformar a humanidade. E nós somos esses que o Senhor deixou essa incumbência, a igreja, sua igreja, de proclamar essas verdades. Deus abençoe e até o próximo estudo. Tchau, tchau.